Olá, seja muito bem-vindo, tudo bem? Posso entrar aí na sua casa, na sua empresa ou então no seu trabalho? Se você me permite, eu te agradeço desde já. Está começando o Empreender em Dose Dupla, o programa que mostra como abrir duas empresas de sucesso. E hoje a gente vai conhecer a história do Gabriel Vitello, que abriu uma empresa de software há 5 anos atrás e também é DJ. Mas antes da gente conhecer a história dele, a gente vai conhecer o nosso entrevistado de hoje, que é o André Silva, especialista em negócios. Ele vai ajudar a gente com dicas e também aí tirando dúvidas com relação a esse tipo de empreendimento, esse tipo de caso. Mas um pouquinho antes da gente falar com ele, a gente vai conhecer a história do Gabriel. Pode rodar! Eu sou o Gabriel Vitello, sou DJ, programador e tenho 27 anos. Bom, de manhã tem algumas reuniões, que normalmente para alinhar as tarefas do meu dia e as entregas dos dias anteriores. E eu costumo tomar um café, tomar uma ducha e antes disso, 5h30 da manhã, eu costumo treinar jiu-jitsu. E depois disso eu alinho minhas atividades e começo a trabalhar. Desde criança, assim, eu sempre escutava na minha casa que rolava na rádio, assim, que o meu pai colocava. Tinha alguns CDs lá que ele sempre colocava pra gente acordar. E aí eu comecei a ver algumas coisas na internet, Sempre tive acesso, assim, desde criança. E aí no YouTube eu sempre via alguns sets de alguns DJs de fora e comecei a me interessar por isso, de onde que vinha aquele som que não rolava nas rádios brasileiras. E aí comecei a curtir mais e ir atrás, assim, de escutar sempre músicas novas e comecei a me apaixonar por essa área. Bom, no ensino médio eu fiz um curso técnico e lá eu tive contato, assim, com programação, só que a linguagem era muito mais antiga, pra minha época. E eu comecei a ver páginas na web, que não tinha no curso, mas eu achava interessante. Então eu comecei a ter o contato nesse curso e era muito difícil para mim, o lance de programar e tal. Mesmo em casa tendo referências, mas para mim era complicado, pelas tecnologias usadas. E no ensino médio eu fiz o curso técnico, lá me formei. Só que saindo da escola, eu fui atrás de algum curso voltado para música e achei uma faculdade de produção musical, produção fonográfica para música eletrônica. E eu tive o apoio do meu pai, ele me ajudou na faculdade, concluí, formei em 2014. E depois eu tive algumas propostas de emprego devido aos cursos que eu fiz na área de programação e resolvi trabalhar com isso, com TI. E eu comecei a procurar trabalhos voltados para isso, consegui algumas agências de publicidade. E lá eu me desenvolvi bastante e aí começaram a aparecer trabalhos por fora, freelas. E fui pegando alguns trabalhos, resolvendo alguns problemas, até que eu consegui evoluir nessa área e abrir um CNPJ. E hoje em dia eu sou contratado, presto serviço para uma empresa e tenho também o CNPJ, no caso. Minha rotina como DJ é pesquisar bastante músicas, normalmente em plataformas assim, que tá rolando. E não só isso, costumo ouvir coisas até dos anos 90, assim, pra ver como que surgiram, os movimentos. Mas eu costumo baixar as músicas, montar os meus sets ali, de acordo com ali a sonoridade, as escalas, E isso vem me ajudando bastante a progredir o meu set, a deixar mais alinhado, mais harmônico.
Mas minha rotina é essa, assim, sempre escutar pelo menos 1 hora de música, assim, o que tá acontecendo, assim, na cena, o que os DJs estão fazendo, quais os clubes que estão em alta, assim. O empreendedorismo, ele deixa a pessoa mais livre, assim, porque depende só dela para correr atrás dos objetivos. E como eu já tenho os meus clientes, isso facilitou, porque eu posso trabalhar de qualquer lugar do mundo e também posso focar na minha carreira de DJ e de músico. Não preciso ir até um local fixo, um escritório, todo dia. Então, depois que eu encerro as minhas atividades, eu posso trabalhar minha outra profissão, né? Isso acaba que deixando eu mais à vontade, assim, para poder trabalhar. Tenho mais tempo e fico mais livre também. Então isso acaba me ajudando. Hoje em dia, para quem quer começar como DJ, é mais difícil. Se você fizer as suas músicas e começar a lançar e ter bastante ouvintes que gostam, é mais fácil de você conseguir gigs e conseguir festas, para você poder conseguir manter sua carreira mais consistente. Acredito que é essencial se capacitar ali para poder empreender. Fiz um curso no Sebrae que me ajudou bastante, abriu as portas para mim, me deixou mais profissional, consegui trabalhar melhor a parte de poder entregar um bom trabalho, poder conquistar novos clientes. E eu acho que é essencial, senão você acaba morrendo ali no meio do caminho, tem muita concorrência. E acredito que quanto mais capacitado você for, melhor você vai conseguir desempenhar um bom trabalho e ir mais longe ali na sua carreira e no seu caminho. Como programador, eu ofereço alguns serviços, né? Primeiro, eu entendo o problema do cliente, vejo se é viável fazer aquilo, se eu preciso de mais mão de obra ou se eu mesmo consigo desenvolver a solução para determinado cliente. Se eu não tiver a mão de obra suficiente, eu contrato alguns freelas que me ajudam, por exemplo, um designer, um fotógrafo, para poder deixar a solução do cliente mais profissional, né? Entregar um bom trabalho. Então eu acredito bastante nisso, que a qualidade é essencial. O serviço que eu ofereço como programador são mais páginas webs, então são web apps ali, dependendo do que a pessoa precisa. Varia muito, né? Desde sites para pequenos comércios até para empresas maiores que querem transformar a parte de lugar físico e se transformar em uma startup, né? Que no caso é ir para o meio digital. E então ela sai de um lugar fixo e começa a trabalhar mais na internet. Então eu ofereço bastante e-commerce, bastante lojas virtuais e acaba que satisfazendo a necessidade do cliente. Nos meus 2 trabalhos, como eu já trabalho há algum tempo na área de programação, os clientes estão ficando cada vez mais satisfeitos com as soluções apresentadas. Hoje em dia tem bastante tecnologia que acaba ajudando a gente e o cliente acaba ficando mais feliz. Então ele consegue atingir um público maior, consegue entregar mais soluções e com mais qualidade. E como DJ, as pessoas acabam vendo as misturas que eu faço, né, na questão de levar tanto a música eletrônica como uma mistura com jazz, né? A gente usa bastante não só o formato de apresentação como um DJ, mas também acrescento outros elementos ao vivo, ou um derback, um baixo ao vivo.
isso acaba diferenciando, né, de outros shows. E acaba que pessoas prestam atenção nesse formato. Meus planos para o futuro é conseguir conquistar mais ouvintes, lançar bastante música para as pessoas conseguirem ouvir o meu som. Em consequência disso, mais eventos, mais festivais. E na área da minha empresa, conseguir dar oportunidades para mais pessoas ingressarem na área, que é uma área que está em constante crescimento. E conseguindo mais clientes, dar oportunidade para as pessoas, tanto jovens, adultos ou pessoas que apenas querem mudar de profissão. Bacana, né? A gente agora vai para um intervalo rapidinho e na volta a gente vai conversar com o André Silva, que vai dar dicas de como ter 2 negócios e fazer sucesso nos 2. É rapidinho, não saia daí. Estamos de volta com Empreender em Dose Dupla e hoje a gente conheceu a história do Gabriel Vitello, que é desenvolvedor de software. Ele abriu uma empresa há 5 anos relacionada a isso e também é DJ. E para conversar com a gente sobre a história dele e dar um pouquinho mais de dicas para a gente sobre essa questão de ter 2 negócios, a gente conversa agora com André Silva, que é especialista em negócios. André, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente hoje no nosso programa. Olá, Márcio. É um prazer, é uma honra participar do programa e poder contribuir com a história do Gabriel. André, abrir uma empresa já não é nada fácil. Ter 2, então, é um desafio grande. Como é que o empreendedor pode conseguir ter 2 negócios e administrar de forma que ele não tenha problema com um ou com o outro? Sabe, Márcio, hoje já é uma realidade, muitos empreendedores, né? Por buscar ali um incremento de receita, ter 1, 2, 3 negócios. E depois, ao longo do tempo, ele decidir seguir com um só, aquele que ele mais se atrai, mais se identifica. Mas é importante, primeiro, antes de definir outros modelos de negócios, né, identificar a si próprio o perfil, né, e essas pessoas que acabam tendo 2 negócios é porque têm o espírito empreendedor, né? Exatamente, André. E a gente tem que pensar que tanto para qualquer tipo de negócio é importante ter planejamento, né? Nesse caso, o que você aconselha? É importante planejar um e depois abrir o outro? Ou então é possível planejar os 2 ao mesmo tempo? Qual que seria o caminho certo também com relação a isso? Hoje, Márcio, quando você abre uma empresa, né, eu acho que esse incentivo, quando você... caso do próprio Gabriel, que já tem uma empresa, quando você vai até um contador e você abre, existem alguns canais, né, que você pode escolher ali quais são as atividades que você vai fazer. São as atividades que faz relações entre elas, né? Então, às vezes, você acaba pegando vários nichos por conta desse incentivo que você tem quando abre a empresa. E é importante, como eu falei no início da questão do perfil, é importante você se identificar, né, e fazer um planejamento, um business plan de cada negócio para você administrar de uma forma tranquila. André, eu queria focar um pouquinho mais nessa questão da abertura da empresa. É importante que cada empresa tenha um CNPJ ou o empreendedor pode abrir um único CNPJ e dentro dessa descrição relacionar vários tipos de trabalho, de prestação de serviço ou de produtos e fazer tudo com um CNPJ só? No caso, veja, depende da atuação, no caso aqui do Gabriel, né? Creio eu que existe alguma correlação entre algumas atividades que levam tanto na parte de software quanto na parte de eventos, né? Porque está inserido a questão da tecnologia
transmitir a tecnologia por áudio ou pelo programa. Então, é sempre bom buscar ter, nesse primeiro momento, né, que é uma microempresa que você está começando, a você se dedicar em outras atividades que estão relacionadas no mesmo corpo jurídico, né, da empresa, para que nesse primeiro momento, antes de ter uma definição do que realmente você vai fazer, para não ter outros gastos, né? Com 2 CNPJs, 2 assinaturas de contabilidade, enfim, para que você tenha de forma administrada e não corra nenhum risco jurídico lá na frente. Perfeito. André, e com relação à administração dessas empresas, você acredita que uma empresa pode ajudar a outra? Ou é melhor não ter esse tipo de relação? Vou até dar um exemplo. Vai que eu tenho uma empresa aqui de, sei lá, venda de alimentos e outra aqui venda de produtos para animais. Aí uma tem um Instagram com 1 milhão de seguidores, a outra tem um Instagram com 5 mil só. Vale a pena eu mesclar isso, tentar usar uma empresa para alavancar a outra? Ou é melhor deixar cada uma no seu quadrado? Existe aquela velha frase, né? Não existe opção sem renúncia, né? Quando você optar por uma empresa, se dedicar por uma empresa, você está renunciando a outra empresa. O mais importante nisso tudo, isso nas palestras que a gente acaba ministrando, é importante que você crie um pertencimento, que você crie uma identidade, uma formação de identidade da sua empresa, seja ela na internet, pelas mídias sociais, seja pelo próprio site. Então é importante, e muitas das vezes, quando é uma microempresa, isso também está atrelado a quem são os seus proprietários, né? Então, se eu, por exemplo, estou contratando o seu serviço e você trabalha com desenvolvimento de software, e eu vou procurar, porque hoje, normalmente, você busca na internet, né, hoje com vários portais, você busca conhecimento, saber se essa pessoa tem elogios, se tem reclamações ou não, se é uma pessoa que o Instagram está ali ativo, para que você faça essa contratação. E muitas das vezes, serviços relacionados ao home-based, você acaba fazendo uma contratação online. E nessa contratação online, a garantia de você ter um serviço ou não é você também pesquisar. E quando você vai pesquisar essa pessoa, você vai de prontidão achar qual o negócio dessa pessoa, né? Porque quando eu colocar ali o nome do Gustavo, qual empresa que vai aparecer? Vai aparecer aquela que você mais se dedicar, né? Então existe também qual é o produto que mais se vende no Brasil. Claramente aquele que você mais se anuncia. Então é importante que você lá no início identifique um tipo de negócio dentro do seu perfil, mas que você faça, se for mais um negócio, terceiro negócio, que estejam correlatados entre eles, para que o público que lhe pesquisa, né, você esteja inserido de uma avaliação que traga novos clientes. E você acha que é prudente o empreendedor tocar as 2 empresas durante a abertura sozinho, ou melhor abrir uma e depois tentar a outra? Normalmente, as pessoas começam uma empresa, né, e por ocasião do tempo ocioso já se dedica a uma outra empresa. Mas, como eu falei, a questão de se dedicar 2 negócios ao mesmo tempo no início é um pouquinho arriscado. Então, a ideia é que você comece, a partir do momento que você tem uma carteira de cliente, você já começa a ter faturamento, até para você, né, ver qual que é o seu estilo na operação, crie ferramentas e métodos de trabalho, de gestão de tempo, e aí você faz um balanço se realmente compensa ou não ter um outro serviço, uma outra empresa. Mas comece com um negócio dando certo, já comece uma outra empresa. André, como é que um empresário ele pode avaliar as pessoas que vão trabalhar com ele do ponto de vista que elas possam tocar o negócio enquanto ele não estiver lá? Afinal de contas, se ele tem 2 empresas, em algum momento ele vai se ausentar. Como é que ele tem que ficar atento? O que ele tem que ficar atento com relação à contratação desses funcionários para conseguir fazer com que a empresa se toque, que vá embora sozinha, funcione sozinha? Hoje, além
dos itens que você faz na entrevista, né? A questão de currículo, se a pessoa tem ou não a skill ali, o conhecimento sobre o que ele vai trabalhar, é importante que ele crie metodologias para que ele faça o acompanhamento de resultado, né? Então, ou seja, o processo de trabalho, desde que inicia a empresa, todos os jobs ali, que ele tenha em full time, rápido, né? Como que está o projeto, para não iniciar algo onde você só encontrando com aquele funcionário ou você fazendo uma reunião que você vai conseguir saber se está performando ou não. Então, hoje nós temos diversos aplicativos, tecnologias, ele que já trabalha também com software, né? O Gustavo, o Gabriel. Então, é importante que ele crie um método de acompanhamento de evolução de performance dessa equipe. Agora, a gente sabe, André, que uma empresa, ela nasce aqui embaixo, cresce, se estabiliza, de vez em quando dá uma queda. Como é que o empreendedor pode se preparar para que aquela empresa não fique estagnada, né? Que ela possa crescer e continuar em crescimento? Porque a grande preocupação, eu acho que é com relação ao foco, né? A gente começa pensando numa empresa, ela começa a andar ali sozinha, tá dando um rendimento bom, tá bom, vou deixar ali no canto, vou pensar na outra. Será que também não é a questão de olhar e falar assim, poxa, é melhor eu fazer essa aqui crescer, bombar, estourar o máximo que der e aos poucos ir dando suporte para outra empresa? Sim, sim. Ainda mais aquela questão da sazonalidade, né, Márcio? Muitas pessoas, quando elas acabam adquirindo ou iniciando um novo modelo de negócio, vamos imaginar uma pessoa hoje que se dedica, agora vou trabalhar com sorveteria. Aí chega na questão do frio, a sazonalidade, aí ela se dedica a uma outra frente de negócio, ou ela já busca um outro negócio que cobre esses momentos isolados. Mas é importante que, assim como lá no início, né, do plano de negócio, quais são as sazonalidades de cada serviço ou empresa que você vai fazer e crie, né, outras formas de você passar por esses altos e baixos. André, a gente está chegando ao fim do nosso programa e para encerrar eu queria te pedir que você desse dicas preciosas para quem tem essa intenção de ter mais de uma empresa. Dentro da sua experiência, dentro de tudo que você já viveu, você que também é especialista em planejamento, além de especialista em negócios também, expansão de empresas também, você tem essa especialidade. Então, dentro do seu conhecimento, o que você diria que é fundamental para quem quer ter 2 empresas ou mais empresas? Eu acho que o fundamental, pessoas, ainda mais depois dessa pandemia que nós tivemos, muitas coisas mudaram, Márcio. Nós sabemos que pessoas gostam de fazer negócios com pessoas. É importante que o passar para os nossos clientes a paixão que você tem, o pertencimento, a legitimidade do negócio, isso hoje em dia fica muito mais fácil você passar para os clientes e quem vai utilizar o seu serviço, ele busca isso também. Então, a dica para que você tenha 2 empresas é você fazer uma autorreflexão, uma avaliação se você consegue entregar isso. Então, é importante que você se dedique a uma empresa, se descubra, né, como empreendedor, vá ganhando habilidades e que você passe a ter uma segunda empresa, mas nunca perdendo a essência, o propósito, seja de qualquer modelo de negócio. Se você conseguir entregar uma empresa que ela tem ali um formato humanizado, porque é isso no final do dia, no final do negócio, são pessoas fazendo negócios com pessoas. Atrás da empresa de software, atrás da empresa que faz do evento DJ, existe ali o Gabriel. E o Gabriel tem que entregar essa essência. Por isso que lá no início eu comentei da importância, né? O Gabriel, ele quer ser conhecido como um técnico, um engenheiro, aquele que vai trazer uma solução de software para a empresa, ele quer ser conhecido, né, como a área de DJ, qual aquilo que está dentro do perfil, qual que é aquilo que ele quer lá na frente. Aquilo, ele pode sim ter vários negócios, como ele às vezes pode ter seu espírito empreendedor, mas entregar essência, propósito, legitimidade, eu acho que isso aí faz parte de qualquer negócio. André, muito obrigado pela sua participação, obrigado pelas suas dicas. Pode ter certeza que a gente conseguiu ajudar muita gente hoje. Eu agradeço. Obrigado mais uma vez.
E para você que nos acompanhou até agora, obrigado pela sua audiência, pela sua participação. O Empreender em Dose Dupla está acabando aqui. Se você não conseguiu assistir o programa todo, não tem problema, é só você ir no nosso canal no YouTube, Canal Empreender, coloca lá no buscar lá que você vai achar. E aí você vai ter essa entrevista completa desse programa e também de outros programas do nosso canal. Obrigado pela sua companhia. A gente se encontra aqui no Canal Empreender, onde assistir já é um bom negócio. Tchau, tchau, até mais.